E eu tive bastante clientes, eu tinha por volta de uns 20 clientes, 25 clientes, assim, e era bastante trabalho. Tinha bastante coleção, assim, desenvolvia muita coleção. Então foi aí que eu preferi voltar para o mercado. Eu falei, vou voltar. Eu era muito insegura para trabalhar com modelagem, né? Tinha algumas coisas que me travavam, me amedrontavam tanto, me colocavam assim um pavor enorme. Inclusive eram pessoas que trabalhavam apenas com modelagem manual, nem pensavam, tinham pavor na possibilidade de trabalhar com a modelagem vetorizada. Então eu creio que isso daí foi um grande empecilho para eu, sabe, subir um degrau a mais e ir para o próximo nível, né? A modelagem é uma coisa muito difícil. Se der algum problema, não é fácil você conseguir chegar na solução. Olha, no computador, para você dar um clique de mouse aí e acabar com uma produção, um segundo. Em um segundo muda tudo, sabe? Essas Como coisas. que você vê isso hoje? Eu acho que a vida é muito mais prática, né, no CAD, por isso que eles tinham tanto medo. Muito mais produtivo, muito mais assertivo. Eu sou Roberto Rubo e eu estou aqui fazendo uma entrevista com a Melanie, né, que é da área de confecção, modelista, e a gente vai saber um pouquinho sobre a história dela, né? Mel, tudo bem contigo? Você está bem? Tudo jóia? Oi, Roberto, tudo bem? Vamos contar um pouquinho da sua história aí? Tá? Vamos. Eu queria saber, Mel, um pouquinho sobre tua vida aí, como é que foi, da forma mais natural que você puder mencionar e falar para a gente, mas como é que foi tua vida aí dentro da nossa área de modelagem, da nossa área de moda? Então, contar um pouquinho aí da tua história. Bom, na verdade, eu sempre tive uma familiaridade com a modelagem, porque a minha avó trabalhava com isso em casa e ficava com a gente durante o dia, né? Então, ela trabalhava com corte e costura, fazia a peça do zero, costurava depois. Também houve uma época que ela começou a fazer lingerie e em casa, né, para vender. Ela também chegou a fazer produções, pegava lá na José Paulino e fazia em casa. E isso tudo a gente viveu morando com ela, né? Ela ficava com a gente na parte comercial, né? Enquanto meus pais trabalhavam, então a gente acabou vivenciando bastante isso. Legal. E aí, dentro do universo de modelagem, você deu sequência em alguma coisa? Assim, depois de costura, do que você mencionou, você foi estudar modelagem, alguma coisa assim? É, sem ser comigo, por enquanto, né? Mas com alguma coisa. Você foi fazer alguma coisa de modelagem, estudar alguma coisa? Isso. Aí, a minha mãe, na verdade, tinha uma amiga modelista que oferecia curso e ela foi fazer o curso com ela. E ela viu que não era muito a área dela, não era uma coisa que ela estava gostando muito e eu pedi para fazer. Aí ela falou com ela, porque eu era novinha, acho que eu devia ter uns 13, 14 anos, se tinha algum problema, porque eu era muito nova. Ela falou: não, não tem problema nenhum, e eu fui. E aí foi quando eu conheci, comecei a fazer diagrama e depois terminava o diagrama, fazia, separava os moldes, né, cortava e fazia a primeira peça. Em seguida eu entrei no Senai, 2 anos de Senai, então eu comecei da camiseta básica, fui até o blazer direto, O Senai de São Paulo, certo? na Prefeito Saladino na época. Prefeito Saladino. Isso. Santo André. Isso. Isso. Aí lá também fazia completo, do começo até o final, e eu fiz todos os módulos. Você tinha que fazer uma prova para passar, né? Sim. E aí faziam todos os módulos de uma vez, e era gratuito. Aí eu aproveitei e fiz. Enquanto eu estava fazendo, a Carla, que é minha prima, já trabalhava na área, arrumou um emprego para mim lá na José Paulino, na Plotag, como cadista. Eu não sabia nada da parte de CAD, era totalmente manual, né? Os métodos do Senai. Então, aí que eu fui conhecer a digitalização, a ampliação no computador, o encaixe.
essas coisas. E foi, aí lá era totalmente voltado para o CAD mesmo, para várias empresas do Bom Retiro. Fiquei lá mais ou menos um ano, até que Foi eu fui lá, foi lá, foi lá que você foi conhecer todo o processo de vetorização de molde, digitalização, risco, ampliação. Lá foi tua primeira situação com softwares, não é? Sim, eu entrei na modelagem já entrando nessa parte de CAD, assim, eu não cheguei a trabalhar manual, né? Só trabalhei com essa parte de CAD mesmo, não cheguei a Ah, fazer. você já foi direto para CAD, você não chegou a fazer nada manual. Não, só nos cursos mesmo. Aí, o dono da FEP, que era o Francisco, ele ligou para mim falando que precisava de alguém, que alguém fosse, que alguém da empresa fosse até ele, para ele apresentar a necessidade dele, porque ele estava com uma modelista que não estava dando certo, as ampliações e as coisas dele estavam dando muito errado, e ele precisava de uma ajuda a terceirizar esse trabalho. E aí eu falei com o Guilherme, pedi para ele para ir visitar esse cliente, né? E ele falou que tudo bem. Só que chegou lá, o Francisco começou a conversar comigo, perguntou o que eu fazia. E eu falei desde o começo até o final, né? Todo o processo que eu fazia, que na Plotag você tinha que ser polivalente, você pegava do começo até o final. E aí ele me ofereceu um emprego. Aí eu trabalhei 4 anos com o Francisco e saí para me aventurar, abri um escritório um escritório de modelagem, na verdade, né, de desenvolvimento, lá na José Paulino. No Bom E Retiro. no Bom Retiro, isso. Então, ótimo. E eu tive bastante clientes, eu tinha por volta de uns 20 clientes, 25 clientes, assim, e era bastante trabalho. Tinha bastante coleção, assim, desenvolvia muita coleção. E eu tinha uma sócia, que era estilista, que já tinha sido mandada embora. Eu não fui mandada embora, eu pedi para sair para abrir essa sociedade, né? E você montou o seu escritório, que ano era? Você lembra? Lembro, 2009. Aí eu abri o escritório, aí trabalhava bastante e tudo, mas aí a gente começou a ter conflitos em questão da sociedade, né? Então foi aí que eu preferi voltar para o mercado. Eu falei, vou voltar. Ainda recebi uma proposta do Francisco para voltar para lá, mas eu estava envergonhada porque eu saí, abrir a sociedade e não deu certo. E aí, então, eu resolvi procurar emprego assim, normal, na carreira Voltar, fértil. voltar a ser carteira assinada, tudo isso, né? Isso, Tá. para me sentir um pouco mais segura, assim, de novo, sabe? Sim, Porque, claro. não, com o escritório, por mais que entrasse dinheiro, quem cuidava da parte financeira era a minha sócia, e eu não chegava a pegar dinheiro na mão, assim, a gente pagava as contas, aí ela pensava em um projeto novo, porque ela era uma pessoa com bastante assim criatividade para as coisas, assim, queria sempre estar investindo em alguma coisa, mas a gente não tinha o retorno financeiro, entendeu? Esse era o preço. E aí foi quando eu resolvi que eu queria voltar para o mercado de trabalho, ter salário, pagar minhas contas, essas coisas. E aí eu peguei e entrei no Carreira Fashion, uma coreana me chamou para trabalhar ali na José Paulino também. O nome da empresa era Vestibelli, a loja era na Silva Teles. Não, Silva Pinto, perdão. Era na Silva Pinto, ali no Bom Retiro também. E foi uma experiência boa, porque eu tive que ser muito, muito polivalente. Tive que aprender a fazer etiqueta, a fazer ficha técnica, a comprar, a fazer pesquisa, tudo. Ela foi mandando as pessoas embora e pedindo para fazer a função. Aí eu aprendi bastante coisa ali. Sim, na verdade, esse processo acabou te trazendo benefícios, de certa forma, porque você acabou aprendendo outras situações ali de outros profissionais também, né? Não só dentro de um setor de CAD. Você acabou podendo comprar material e vender, enfim, né? Isso é muito legal, porque isso, Fazer a pesquisa. só fazendo um trocadilho aqui, tem pessoas que acham que às vezes, lógico, eu sei que é pesado você trazer para si, né,
o trabalho de muitas outras pessoas, eu entendo isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque você acaba aprendendo um pouco do que cada um faz, e isso, para o teu conhecimento, para a melhoria do teu conhecimento, é top, né? Porque Sim, você, sim, sim, porque acaba sendo uma escola para você, não tem jeito, né? Você acaba sim, vendo um pouquinho de que cada um faz, e não que você tenha disponibilidade de fazer tudo, não é isso, mas isso acaba aqui dando um entendimento bem maior de como é o processo, né? De como é esse roteiro todo dentro de confecção. Isso é legal, de certa forma. É sim. cansativo, o que seja, mas te traz mais conhecimento, isso é um fato, né? Sim, eu gostei. Foi legal para mim, foi interessante. Ah, Eu trabalho em tingimento também, tingimento de aviamento, de que legal, tecido, então eu legal, gostei. Foi uma experiência que eu gostei bastante. Eu conheci meu esposo lá também, né? que Na legal. Vestibel, ele era cortador. E aí, saindo da Vestibel, eu voltei para o Francisco, trabalhar lá no Francisco, que antes era FEP, aí tinha virado Mamô, que era uma marca já, né? A FEP era uma empresa que tinha uma coleçãozinha própria, mas ele era forte mesmo em trabalhar para Magazine. E dentro da FEP, eu cuidava do bordado, da estamparia. Então, eu trabalhei com empresas que me exigiram, assim, que eu fosse atrás de conhecimento, aprendesse coisas que não eram da minha área, e foi muito bom para mim. Eu gostei de ter tido essas experiências, entendeu? Sim, isso é bom, isso enriquece. Sim. Aí, quando eu saí da Vestibelle, que o Francisco me chamou de volta na Mamô, aí já era uma coisa bem voltada para o CAD mesmo. Aí era só a minha função, cada um já tinha. Ele não tinha mais a estamparia nem o bordado, ele fazia terceirizado, né? E era uma coisa bem mais. Eram poucas peças, era marca própria, ele queria entrar em shopping, ele queria ir para os bairros melhores de São Paulo, então ficou melhor, assim, a marca, entendeu? Atingiu um público melhor. E aí eu fui para a BSW. A BSW era outra private label, assim como a Plotag, e a gente trabalhava com a Restock, trabalhava com a Renner, Carlos Miele, Aham. e fazíamos prova. Era toda a parte também de desenvolvimento de Toda a parte de coleção. desenvolvimento, private label, enfim, produzia para os outros, né? A diferença da BSW para a Protag é que a BSW produzia. A Protag não produzia, era só a parte de desenvolvimento. Sim. A BSW produzia. E aí eu fiquei um ano em casa com a minha filha. E quando eu completei esse um ano em casa, eu comecei a acionar novamente o meu network, porque eu queria voltar ao mercado de trabalho. E foi aí que a Marta Medeiros apareceu na minha vida. Eu mandei currículos, me chamaram para conversar. A gente teve uma conversa super legal e acho que em 15 dias eu comecei a trabalhar lá. Foi, né, uma experiência diferente, porque eu Sim, estava vindo um ano em casa, e licença maternidade. também, desculpe até te cortar, e também, assim, falando em Marta Medeiros, tá? E também era outro tipo de roupa, né? Era outro tipo de segmento, dentro do segmento feminino, mas era outra pegada, né? Já é uma roupa muito mais elaborada, moda festa, enfim, o fashion, o moda festa, já fugia de tudo aquilo que você já tinha feito, na verdade, né? Porque você partiu de um produto, digamos assim, entre aspas, simples para um luxo. Aham. Uma marca muito luxuosa, muito apaixonante, a Renda Renascença, o trabalho manual é excelente, a gente fica apaixonado. Foi uma empresa assim, que me encantou muito. E foi lá que eles trabalhavam com o sistema e resolveram implantar o Audaces, né? E Aham. eu conheci você. Aí Ó, falaram assim: vai chamar uma pessoa para fazer um treinamento. minha próxima pergunta para você, né? Nosso próximo bate-papo aí. É, que legal, isso é uma história muito legal. É muito engraçado e muito interessante, né? É, é,
você começar nesse processo todo, porque você acabou de falar que quando você fez modelagem, você não foi atuar com modelagem. Quando você foi atuar, você já mexia no CAD. Tem Isso. muitas pessoas hoje que a gente conhece, até da nossa área, elas mexem, elas só criaram confiança de mexer no software porque elas eram modelistas. Mas você, Mel, né, Melanie, né, é uma das pessoas que, por mais que você tenha feito modelagem antes do CAD, você, quando foi trabalhar na área, você já foi direto para o CAD, né? Isso. Você já entrou direto no universo de CAD, né? É. E muitas outras pessoas não. Elas estudaram modelagem, elas trabalharam com modelagem física, manual, no papel. E lógico, né? Depois passou um período que elas foram buscar essa questão de CAD na vida delas, porque elas viram que era um universo de indústria 4.0 que precisava melhorar, senão elas poderiam até ficar fora do mercado nessa questão. Aliás, a gente fala muito sobre isso hoje, né? Pessoas perderam aí suas posições justamente por não mexerem com o sistema vetorizado de modelagem, né? Independente da marca, independente de quem seja, Audaces, Lectra, independe, tá? Então, muita gente acabou se desligando da área ou tendo uma dificuldade de trabalho por causa disso, né? Em que momento que eu entro na sua vida? Em que momento que você me conhece, né? Em que momento que eu chego para me apresentar mesmo para você, para ver teu trabalho? Me conta um pouquinho como foi isso, né? Em que momento que isso aconteceu? Então, aí eles resolveram implantar, né, o sistema Audaces e falaram que. Aí eu falei, né, que precisava ter um treinamento para as pessoas se sentirem mais seguras. A Andrea mesmo é modelista lá há muitos anos, mas o sistema era outro, aí ela ficava com medo, né, de pegar outro sistema assim do nada. E aí você, na verdade, foi o Elker, né? Elker, Isso, no início, sim, que me que, assistenciava, isso mesmo. Aham. isso, que veio passar o sistema para a gente. E num certo tempo de treinamento, ele se ausentou e foi aí que você me chamou e falou que viria pessoalmente. O que você estava buscando, que tipo de resultado que você estava esperando encontrar, né? O que estava te faltando para isso tudo, antes de você começar a estudar comigo, antes de você vir fazer modelagem, fazer todo um processo de modelagem digital, entendeu? O que estava te faltando nisso, nesse momento? Eu era muito insegura para trabalhar com modelagem, né? Tinha algumas coisas que me travavam, até psicologicamente, assim, falando, sabe? Eu trabalhei com algumas pessoas que hoje eu creio que via potencial em mim, né? Por isso me amedrontavam tanto, me colocavam assim um pavor enorme, inclusive eram pessoas que trabalhavam apenas com modelagem manual, nem pensavam, tinham pavor na possibilidade de trabalhar com a modelagem vetorizada. Então eu creio que isso daí foi um grande empecilho para eu, sabe, subir um degrau a mais e ir para o próximo nível, né? E você Você, entrando você na acha, minha. desculpe fazer o corte aqui, ah, o que você está querendo dizer é que é, você esteve com pessoas que te amedrontavam de certa forma, né, em relação a você ter mais conhecimentos de modelagem, até mesmo no processo de softwares, até mesmo no processo de modelagem digital. Ou seja, a tua confiança, você deixou um pouquinho a tua confiança se basear no que as pessoas falavam? Era, Chegou um momento isso? era assim, os comentários para você entender, né? Ó, modelagem é uma coisa muito difícil. Se der algum problema, não é fácil você conseguir chegar na solução. Olha, no computador, para você dar um clique de mouse aí e acabar com a produção, um segundo. Em um segundo muda tudo, sabe? Essas Como coisas. que você vê isso hoje? Eu acho que a vida é muito mais prática, né, no CAD, por isso que eles tinham tanto medo. É muito mais produtivo, muito mais assertivo.
Tá. Você acha que, de certa forma, aqui nesse universo todo que você está falando, dentro disso que você falou, você acha que eu consegui contribuir com você nessa questão de mostrar para você que não tinha esse terror todo que faziam, ou que você imaginava existir? Terror no sentido de não é possível fazer isso, não é possível desenvolver aquilo. Você acha que eu contribuí para isso, de certa forma, no seu trabalho? Não, você não só contribuiu, você foi peça fundamental nisso. Que bom. Porque eu vi que tudo dentro do CAD era possível, eu vi que tudo dentro do CAD é possível conferir, é mais fácil até conferir, não tem como você comparar uma modelagem, um conserto, qualquer coisa que você fizer com algo feito manual, porque você tem muito mais facilidade Sim, gente, para. é muito mais. A gente consegue. Não estamos aqui falando de mulagem ou falando de qualquer outro modelo que seja complicado de fazer e que a gente sabe que vetorizado, de certa forma, seria um pouco difícil acontecer, né? Lógico, a gente sabe que não dá para fazer 100% tudo, não é isso, mas é dentro do universo de modinha, dentro do universo de fitness, de moda praia, enfim, de um universo geral dentro da área de confecção, a gente consegue, né? E acho que eu devo ter trazido alguns modelos bem complicados, onde as pessoas até falavam não era possível fazer e a gente acabou conseguindo fazer juntos isso, na verdade, né? Exato, e acrescentando, né, até a Andrea mesmo teve essa experiência Que, le- e mostrou. Hã? que legal, isso é bom. Isso, Mudanças, né? isso, e a Andrea é uma pessoa mesmo que raramente ela ia na boneca fazer uma moagem, e olha o tipo de trabalho que a Marta oferece, entendeu? E ela é a modelista principal da parte de festa. Então, eu fui criando muita confiança, antes e depois de Roberto na minha vida, com certeza. Isso é bom, eu fico extremamente, assim, por mais que nós estejamos conversando aqui, a gente está fazendo aqui todo um processo para também mostrar para as pessoas que tem gente que se identifica vendo você falar, né? Tem gente que verá você falando sobre um pouquinho da sua vida, não só o fato o momento que eu entro na sua vida, mas o geral, você falando o que foi, os seus medos, os seus obstáculos durante isso tudo, e tem gente que vai se identificar com você. E ela vai falar, poxa, olha, a Melanie, ela me representa, né? É. Tipo, tantas pessoas já falaram isso para mim, e a gente está caminhando para um universo onde eu não estou dizendo que a modelagem física vai morrer, né? Né? A gente não vai ao velório da modelagem física dentro da área de trabalho, não é isso. Mas estamos caminhando para uma fase, inclusive, não estou falando só Brasil, estou falando universo, Europa, Estados Unidos, América, que seja, tá? A gente está caminhando para o universo onde pessoas que não estão modelando no sistema vetorizado, em CAD, elas estão saindo do mercado. A gente tem ouvido muito falar isso. Poxa, olha que legal, hoje você não está em São Paulo, você tá em outro lugar, trabalhando para a mesma empresa que foi para lá, modelando dentro do sistema, que isso eu estou muito feliz, né? É. Que você até me mostrou aí uma época, uns modelos, que extremamente feliz com isso. Então, eu fico feliz de poder ajudar, de poder mudar a vida de alguém, né? Da forma mais simples possível. É, Principalmente de você, que é uma pessoa que já veio com referências, já conhecia muita coisa, já tem um histórico de família, eu também tenho isso, né? E de repente foi parar com a Marta a Medeiros em Moda Festa e todo um processo. Então, isso é muito legal, isso é muito legal mesmo. Fico bem feliz com essa melhoria aí, que, digamos assim, esse medo que foi deixado para trás, né, na verdade, né? E muito engraçado que quando você montou teu escritório em 2009, foi quando eu virei professor. Então, É, foi toda aquela experiência que eu tive,
de modelagem, de magazine, de private label, de marcas famosas, de marcas fashionistas, de marcas aí de repercussão na mídia, sabe? E eu falei, poxa, vamos lá, agora eu vou trazer isso para as pessoas. Eu precisava fazer isso, né? E aí eu fiquei totalmente, eu virei um cara totalmente digital. E aí eu lutei, eu batalhei e comecei a trazer coisas que eu também, eu sou prova viva de que, mas isso não dá certo no software, mas começou a dar, né? Então, quando você tem uma estrutura de estudo, de modelagem, e junta, você consegue fazer. Depois que você fez curso comigo, que você estudou, você conseguiu ver uma mudança legal mesmo no seu trabalho? Sim, porque eu nunca tinha tido um curso de modelagem direto no CAD, então muita coisa eu fazia na raça. Eu Sim, fazia tentando, pesquisando assim na minha mente como eu poderia chegar naquele resultado. E sim. aí do curso eu já consegui ver de uma forma mais simples. Eu vi Mas você, formas mais simples de usar as ferramentas, então para chegar no resultado de modelagem que eu precisava. Mas você acha que o fato, você sabe que eu trabalho muito com técnica, que eu respeito a técnica da modelagem, não é porque nós estamos dentro de um software ou dentro de um sistema, você sabe que não é aquela puxadinha que a gente acaba dando no molde para poder fazer acontecer. A gente respeita a técnica de modelagem. Você tem envolvimento de volumes, de tecido, de caimento, de corte, de medida, de massa corpórea, de ergonomia. Você sabe que eu luto muito e discuto muito essas questões, né? Você acha que eu consegui trazer essa técnica para você? Foi possível Com trazer essa? certeza. É mais ou menos assim, você tinha a técnica, mas de certa forma ela ficou obsoleta por um tempo na sua vida, porque Sim. você, sim, ela ficou obsoleta porque você foi para o lado do operador e de repente eu trago um novo olhar para você em relação à técnica. Isso te Tá. ajudou a rever esses conceitos? Muito, Que muito. bom, que É muito bom. bom tirar esse peso do medo, né? Imagina você ficar com medo tantos anos, assim, porque eu trabalho com isso desde os 16 anos. Então, se Sim, bastante tempo. você Sim. ficar, sei lá, 15 anos com medo, é horrível. Quanto tempo você está na área de moda, né? No setor de confecção? Contando desde quando você pegou na máquina de costura até aqui. Quantos anos? Desde os 16, quase 20 anos. Bastante, bastante. Você começou aos 16, ó, uma boa história, 20 anos aí, né? É. Porque eu não conto só do momento que você começou a estudar, porque a partir do momento que você sentou na máquina de costura com a sua mãe, que foi o meu caso também, né? Isso aconteceu comigo, eu já conto dali, né? Sabe? Você já começou a entender o negócio dali. Porque eu tenho uma grande vantagem em relação a muita coisa. Eu não sou um modelista que fui aprender modelagem e depois fui para o CAD, né? Não, eu costurava tudo que eu modelava, eu costurava. Então, isso é muito legal. Sim, Você começa a ter um entendimento muito mais amplo, né? Porque você está costurando o que você modela. Então, você também vê esses erros, esses acertos. Isso é muito bom, né? Dentro de tudo isso que você me colocou, que você falou e que a gente está discutindo aqui, que desafios que você vê pela frente ou oportunidades, né, que existem aí para quem já atua? Como é que você vê todo hoje? Ou quem está começando hoje? Quem está querendo entrar nesse mercado, né? Como é que você vê isso, o mercado de oportunidades, para quem atua nele? No teu caso, que você já atua nele, né? Mas dentro disso tudo que você falou, né? Que visão que você tem disso aí de mercado? Fala para mim. eu acredito muito que o nosso diferencial é o estudo, né? A gente tem que estar sempre indo atrás de informação, Verdade. sempre Verdade. buscando a forma mais rápida, mais assertiva,
mais produtiva. Esse é o diferencial do profissional hoje no mercado. É você colocar assim o conhecimento mesmo, né, para ser executado, colocar no dia a dia do seu trabalho ali o que você ouviu de teoria dentro daquilo de conhecimento de pessoas que realmente conhecem, né? É você buscar a informação correta e ser correto no trabalho, tratar bem os colegas de trabalho, porque lá na frente também é o network que a gente fala, né? Sim. É o que vai fazer você, de repente, buscar um melhor emprego ou outra colocação no mercado. E em relação a crescimento também, para você crescer, é isso. É ir atrás de estudo. Você nunca Sim, pode. então, você acha que conhecimento e técnica, né? Você conhecer mais e você usar, né, dentro de uma técnica todo o processo. Você acredita que isso é promissor para quem está buscando isso no mercado, para quem quer atuar na área de confecção, tudo isso, com conhecimento mais técnica, é isso que eu quero dizer. Isso ajuda bastante? Sem dúvida. E você tendo essas duas técnicas, vamos colocar assim, conhecimento e técnica, você tendo esses dois, você trabalha com qualquer tipo de roupa. Você trabalha com modinha, você trabalha com fitness, você trabalha com festa. Então, você tem que ir atrás de informação e nunca parar de estudar, nunca parar de buscar, porque eu já conheci várias técnicas diferentes, várias, nenhuma me deixou segura, né? Então, foi na última, que foi com você, que eu, sabe, falei, não, meu, Pois, demorou, fico muito feliz de ouvir isso. sabe? E, inclusive, até uma frase que você sempre falava nas aulas, era assim, gente, não tem outro jeito, vocês têm que fazer. Gente, não tem outro jeito. Vai acontecer de vocês errarem, vocês vão ter que passar por Claro. cima e bora pra frente, entendeu? Não tem outro jeito, não tem. Nem o professor fala isso. Nem o professor fala para você, olha, você vai errar e vai ter que superar e ir para frente, não tem jeito. Eu, até mencionando isso que você está falando, né, sobre esse assunto de errar e tal, eu aprendi muito com os meus erros, bastante. Eu passei por vários segmentos, desde uma calcinha, né, desde uma lingerie, um sutiã, até uma noiva. Então, eu passei por muita coisa, desde moda praia, masculino, jeans, feminino, infantil. Eu vi muita coisa. Eu acho que eu só não fiz. Até sapato, você sabe que eu já fui atrás, né? Até Sim. isso, né? Mas acho que a única coisa que eu não fiz na vida ainda, né, quem sabe um dia, foi chapéu. Até bolsa eu já fiz, né? Então, assim, a gente acaba falando isso, parece que a gente é velho, né? Eu acabo me sentindo um velho, né? Assim, de tanta coisa que acabou fazendo. É que eu comecei cedo, né? Eu comecei a costurar com a minha mãe aos 13 anos. E eu vi muita coisa, e eu vi muita evolução. E hoje, o meu trabalho, hoje a gente tem muito, talvez como inimigo ou como amigo, é o tempo, né? É, os sistemas de vetor, os sistemas de CAD, independente aí da empresa que trabalha com o sistema, seja Audaces, Lectra, OptiCAD, qualquer um deles, tá? O tempo, a eficiência que esses softwares trazem otimizam bastante o tempo. Tá? Lógico, existem modelos e modelos, mas uma coisa eu sempre falo e falo para todo mundo: nós vamos errar todos os dias, tá? Isso é um fato. Tá? Se você detém conhecimento, tá, e técnica, você vai encontrar o processo, você vai conseguir fazer. Não é impossível, tá? Isso é importante, mas eu aprendi muito com o erro para não fazer novamente, até mesmo em postura, em modelagem, em software, tudo isso, tá? Porque o erro, ele traz repertório, né? Não tem outro jeito de você ter repertório. Ou você obter repertório com seus erros, ou olhando o erro do colega. Mas não tem outra forma de você criar repertório. A semana passada eu estava conversando com um aluno meu, inclusive, ele vai retornar a estudar agora comigo em janeiro de 2022. E ele estava me falando uma coisa. Ele está na área como a gente há muito tempo, né?
você com seus 20 e poucos anos, eu com meus 30 e poucos anos, ele está dentro dessa média também, tá? Mas é incrível, por mais que você detenha esse conhecimento e essa técnica, é uma variedade de tecidos gigantesca, é uma variedade de processos gigantescos, são tecidos novos aparecendo, são modelos novos aparecendo, é um volume aqui, outro volume ali. Todos os dias na nossa área tem um desafio, você já percebeu? Com certeza. Hoje mesmo, Esse desafio é incrível, né? Por mais que você saiba, por mais que você entenda que tudo, tem sempre um desafio porque o tecido mudou, ou porque o aviamento mudou, Sim, ou porque está chovendo demais naquele dia, o tecido tá chamando toda aquela umidade para ele, sabe? Tem muita coisa assim, é a pressão de não sei o quê que está atrapalhando, é a temperatura, né? A temperatura de uma sublimação, né? Tudo exatamente. Hoje isso eu é uma trabalho coisa com a maior variedade de modelos que eu já trabalhei, assim, porque eu trabalho com fantasia, né? fantasia, Aí totalmente trabalho, diferente de tudo que você já fez, né? Olha que todo- legal, né? Aham. trabalho com conformação, com sublimação, Tudo, com tudo, sim. vários tipos de aviamento, com vestido de festa, que são as princesas, com um macacão sem costura, que são os heróis, é, sabe, calça, com Isso volume traz um aprendizado magnífico, né? Isso não, traz um é aprendizado magnífico. uma variedade. Muito bom, isso é muito bom, né? É É, uma variedade tão grande que isso traz um aprendizado fantástico, né? exatamente. Legal. Fiz uma modelagem do macacão sem costura nenhuma, só nas costas, que eu falei, meu Deus, nunca imaginei. E foi Aham. uma das técnicas que você ensinou. Aí eu falei, olha, tá vendo? E foi super rápido e assertivo. Primeira prova, Bom. Ai, quatro. que legal, que bom. Agradeço muito por você ter Não, eu fico super sugerido feliz. isso. Eu, Eu fiquei com medo na você época, ficou com mas medo? foi uma das melhores decisões que eu tomei para mim, como profissional, para minha família. Meu marido também veio como um profissional da empresa. Que bom. Então, foi muito bom. Foi realmente uma boa escolha. Tá bom, Mel. Obrigado, viu, querida? Muito obrigado. Foi show de bola. Um beijo no coração, um beijo pro maridão, um abraço pro maridão, um beijo pra filha, um abraço pra filha. Aquela coisa linda que é a Lorena, né? Obrigada. Super feliz de falar com você. Sabe que eu tô por aqui, né? É só continuar. Continua aí e vamos nos falando com certeza. E Tá feliz ótimo. por você, tá bom? Obrigada, tá? Um beijo Obrigado pelo rico tempo que você doou aí, Mel. Obrigado mesmo, tá bom? Boa semana aí para vocês. também. Beijo, ó. Saudades. Saudade. Tchau.